Bom, boa noite. Eu não consegui, 171 pessoas no Maracanã não conseguiram, botamos 11, 12 no Maracanãzinho, foi o que nós conseguimos, mas enfim. E eu queria falar um pouco de uma experiência recente e falar um pouco de gente. Né? Eu trabalho numa indústria onde eu não vendo nenhum produto, não presto nenhum serviço, a única coisa que eu faço é montar times, escolher pessoas e extrair delas o melhor que elas têm a dar. Quando eu deixei a seleção, ou me deixaram, não sei exatamente qual foi o sentido do meu afastamento, da minha saída, mas eu voltei para a universidade. A minha ideia era me capacitar e voltar para o mercado de alguma forma mais preparado. Eu tive formado na PUC do Rio, há muitos anos atrás, em economia, e falei, vou voltar. E eu fui ao INSPER em São Paulo, vim à PUC aqui no Rio, minha alma mater, então, ao final, uma palestra, me convidaram para dar aula na área de empreendedorismo. E falei, poxa, empreendedorismo, eu tenho alguns empreendimentos, eu acredito em pessoas e tal, eu invisto, corro alguns riscos ali, e comecei a fazer. E comecei, entrei como professor numa área chamada liderança empreendedora. Noções de liderança para jovens empreendedores, que são muito bons em tecnologia aqui, mas têm dificuldade em lidar com pessoas, comunicação, enfim, são bons aqui em digitar, mas muitas vezes têm dificuldades em falar em público, né, em criar times, em cobrar, em receber feedback. Há poucas semanas atrás eu fiz uma dinâmica na aula, na turma. Toda segunda-feira a gente faz aulas lá. Nessa dinâmica eu falei no final o seguinte, eu sou o presidente de uma grande corporação e vocês vão se vender para mim, vocês querem trabalhar comigo, eu quero que vocês façam um pitch de 1 minuto. Dizendo o que você tem de forte, o que você tem de realmente seu ponto forte e seu ponto fraco. O que você tem a melhorar? Se vocês disserem que não tem ponto fraco, vocês estão mentindo, ou vocês não têm a consciência de ter algo para melhorar, o que é grave. Né? E aí, ponto forte, ok, foram vários pontos, mas 100% dos jovens falaram de 2 coisas. Só 2 coisas apareceram nos seus pontos fracos. Primeiro, falta de disciplina. Ou são criativos, mas quando tem processo, disciplina, algo repetitivo, eles rateiam. Segundo, lidam mal com frustrações. Qualquer não, hoje em dia, não, então eu desisto, eu saio, eu mudo, migro, rapidamente eles fazem. Portanto, por ter da perseverança, algo importante que a gente tem que... E eu fiquei pensando, olha que ferramenta interessante que a gente quase não usa, que é o esporte. No esporte, você tem que ser disciplinado para ter algum tipo de êxito. Ponto, a disciplina, repetição, disciplina, não é motivação. Vou falar depois um pouco de motivação e disciplina. E você lida com frustrações permanentemente. Você perde, você ganha, você é cortado da seleção, você é colocado no banco, você não é escalado. São frustrações permanentes, assim como vitórias, êxtases e frustrações. Tem que voltar no dia seguinte, melhorar, aprender. Eu sempre digo isso. Quando você aprende, você nunca perde. Aquela é uma lição de como você não deve fazer, o que você deve fazer diferente para não sentir aquele sentimento de novo. Eu quero meter o esporte, uma ferramenta importante, que não há um projeto nacional, há coisa aqui e ali, e começando com um pouquinho da missão. Eu sou jovem, qual é a nossa missão nessa história? E aí, falando de missão, eu me refiro a uma instituição chamada All Blacks, time de rugby da Nova Zelândia. É muito mais do que o futebol no Brasil. O rugby da Nova Zelândia é algo que remete à origem da nação. Né? O Haka fala realmente das origens, das raízes de uma nação que se cria. Um jovem se tornar um All Black é a maior honraria que um kiwi, um jovem neozelandês, pode obter. E qual é a missão dele? Quando ele recebe aquela camisa e ele se torna parte daquele grande projeto nacional, quando ele deixar aquela camisa alguns anos depois, muitos anos depois, ele tem que deixar a camisa num ponto superior ao que ele encontrou, ou seja, agregar valor, somar, contribuir com o projeto. Essa é a missão dele. E aí eu tive uma experiência muito interessante. Essa foto é do dia 21 de agosto de 2016, dia da final olímpica aqui no Rio de Janeiro contra a Itália. O Sérgio Cadinha era o líbero do time, joga de azul, você vê uma manga amarela porque o time jogava de amarelo. Quando termina aquela partida, ele com 40 anos, chega no vestiário, tira a camisa dele sem conhecer a história dos All Blacks e fala, ele sempre me chamou de patrão, desde que chegou à seleção em 2001, ele é um menino de uma origem muito humilde, periferia de São Paulo, se transformou num líder, pelo exemplo. E o esporte transformou a vida dele, da família dele. Ele me chamava de patrão. Eu tinha vários apelidos na seleção. Ele me chamava de patrão, o Giba me chamava de chefe, o Gustavo, aquele ruivão grandão, me chamava de professor, mas todos me chamavam de psicopata. Porque eu tenho um livro de cabeceira que diz Only the Paranoid Survive. Ou seja, aqueles caras que têm quase uma paranoia em fazer, em realizar, em não desistir, em melhorar, e crescer, essa coisa da excelência. E aí ele me diz, patrão, estou deixando minha camisa com você num dos templos do voleibol brasileiro, para quem se lembra da geração de prata, Maracanãzinho, é um pouco o palco disso tudo. Estou deixando com você a minha camisa. Faça o que quiserem, ir para o chão, põe no museu e tal. Ele, 16 anos depois de ter ingressado na seleção comigo em 2001, ele deixava a camisa dele num ponto muito superior ao que ele tinha encontrado. Ele havia cumprido a missão dele, contribuído para um projeto de fazer do voleibol realmente uma referência mundial. E uma empresa vitoriosa, eu falo um pouquinho como uma empresa. Eu acredito nisso, num processo permanente de crescimento. Eu digo aos jovens na escola, é um processo de learning mode, está sempre on.
aprender, crescer. Pequeno crescimento, essa quase obsessão pela evolução. Quando você chega lá, outras palestras de um cara muito interessante, chamado Lou Holtz, que ele dizia o seguinte: o meu erro foi quando eu cheguei lá, que eu fiz um programa de futebol americano na Universidade Americana, vitorioso, eu pensava, eu tenho que me manter lá. Eu não tenho que me manter, eu tenho que continuar a crescer. Esse mindset de crescimento e novas realizações, ele tem que permanecer conosco. E é um processo.